Glória a Jesus. Boa noite, a graça e a paz, meus amados, minhas irmãs, meus irmãos. Mais um domingo aqui, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nessa noite eu quero te pedir um favor. Eu quero que você se levante aí do teu sofá, da tua poltrona, da onde você está sentado, e vamos adorar o Senhor com alegria, celebrar Ele que é digno de todo louvor. Vamos celebrar porque a gente tem motivo de alegria. A gente não está vivendo luto. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então se alegra nele. Está tudo no controle do Senhor, meu amado. Então no nome de Jesus eu te convido nessa noite a se levantar dessa cadeira e adorar o Senhor com alegria, com força, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Senhor, tu és bom, Jesus. Você pode bater palma, você pode pular, você pode dançar, você tem liberdade na presença do Senhor. Então celebre a Ele. Aleluia. Oh! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom, tão bom, Aleluia. Adora o Senhor com muita alegria na tua casa, meu irmão. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Você tem liberdade. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que a tristeza salta da alegria na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, te adoramos. Tu és o motivo da nossa alegria, Jesus. Você pode bater palma. Celebra Ele. Celebra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Com tudo que é, Te adorarei. te adorarei.
Ele que é digno de glória, de honra. Aleluia. Eu creio, meu amado, que nesse momento você está saltando de alegria na tua casa. Aleluia. Porque a presença do Senhor, Ele faz a diferença nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Jesus. E é por isso que buscamos ao Senhor. É por isso que Deus guardou esse tempo para estarmos buscando a presença dEle, de estarmos nos achegando a Ele, de estar conhecendo a Ele. Aleluia. Então aproveite esse momento, meu amado, no nome de Jesus. Que a sua casa agora vire um templo de adoração ao Senhor. Que você possa adorá-lo, que você possa render graça a Ele, em nome de Jesus. Você possa cantar essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego. Você pode dizer isso para Ele? Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Diga isso a Ele. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Diga Te conhecer, Senhor. Te conhecer, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Adore a Ele. Tudo que eu quero estar em Ti, Toda minha vida eu Te entrego. pois não há outro, Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer, diga isso. nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, E em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga isso. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o
te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida. Mais uma vez, Senhor, te conhecer, te conhecer, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. que esse possa ser o alvo da tua vida. Em nome de Jesus, conhecer, conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer Ele, Jesus, conhecer o Jesus, o nosso amigo misterioso. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, Tu és o alvo da minha vida. Você pode dizer isso na sua casa? Tu és o alvo da minha vida. Olha para o céu, para o Deus da tua vida, para aquele que está bem pertinho de você aí nesse momento. O Espírito Santo de Deus, aquele que habita em você. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tu és o alvo, Deus. Você pode adorar o Senhor na tua casa, tu tem liberdade. Você pode glorificar Ele. Tu és o alvo. Você pode declarar cânticos a eles espirituais. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Aquele que é a coluna de fogo à noite, aquele que é a sombra, a nuvem de dia, o vento que abriu o mar vermelho. O leão da tribo de Judá está com você. Que ele possa ser o alvo da tua vida, que ele possa ser o centro da tua vida, da tua história. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia, Senhor, nós confiamos em Ti, Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós.
permaneceremos em fé. Se exércitos Se exércitos se erguerem contra mim e contra você, nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. e quando vier a escuridão, Quando vier a intensa escuridão, não temerá não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é um vencedor. Confiando em nosso Deus e no seu amor. venceu Oh, você não é abalado, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e no seu amor. em seu eterno amor. Não Não seremos seremos abalados, não seremos abalados, não seremos seremos abalados. abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. você não é abalado, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé e não seremos abalados, não seremos. Você não é abalado. Seremos Oh, a abalados. sua casa, o seu lar e nós não seremos abalados, não seremos, não seremos Seremos abalados. abalados. Oh, a nossa confiança vem do Senhor. Não seremos abalados, Não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos, a graça e a paz. Que bênção estar com você aqui mais um domingo, mais um tempo precioso para nós compartilharmos de Deus e da sua palavra. Que louvor abençoado, nós fomos tremendamente ministrados. Que Deus possa assim falar no teu coração e trazer a paz que você precisa, o entendimento que você precisa, através da poesia dessas canções. Que o Senhor possa te abençoar. Bom domingo, mais um domingo em que nós estamos nessa quarentena, nesse confinamento, de portas fechadas, mas nós cremos que mesmo nesse tempo, nós viveremos milagres da parte do Senhor, amém? Vamos orar, eu quero orar com você, quero falar com Deus nesse momento. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é fiel, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nação, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nações, do mundo. Senhor, cessa a tua mão, tem misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Senhor, que nós entendamos os recados que o Senhor tem, que nós entendamos aquilo que o Senhor quer ensinar, que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós entendamos as lições. Senhor, todo mundo está mudando, a igreja também tem que mudar, mas mudar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Leva-nos até o tempo da tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, que o Senhor possa te abençoar.
Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero abrir aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, verso 1. É onde nós vamos ler aqui, 12, 1. Gênesis, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, eu estou usando uma versão NVI, ok? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos ler de novo, querido. Esse é um texto muito poderoso e um texto muito chave, inclusive para o cristianismo. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar, ou lhe mostrarei. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, fala conosco, nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem nesta noite é: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. O tema da mensagem nessa noite é fruto de um tempo que eu passei meditando em Deus, com tantos temores e demandas e respostas que nós precisamos dar no meio dessa pandemia, dessa crise. O Senhor me lembrou que nós temos uma esperança, porque o Deus que nós servimos, Ele é diferenciado, e nós podemos crer nele, crer no seu poder, crer na sua autoridade, porque Ele nos deu motivo para isso. Pensemos em Abraão, meditemos em Abraão. Nós lemos a história do chamado de um homem que foi utilizado para recomeçar o projeto de Deus com a humanidade, com a estruturação do seu povo. Diz a Bíblia que Abraão vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. E apesar de nós termos poucos detalhes bíblicos falando sobre Ur dos Caldeus, muitos arqueólogos e historiadores concordam, cristãos e não cristãos, que esse local era um grande local de comércio, de concentração populacional na Palestina daqueles dias. Aquele era um local de luxo, e como todo local de luxo, promiscuidade, idolatria, e tudo isso era ingrediente de um ambiente aonde proporcionou o primeiro lar de Abraão. Então nós poderíamos dizer que ali, aonde Abraão morava, em Ur dos Caldeus, se encontravam as melhores condições, ou o melhor centro de lazer e conforto e sucesso financeiro que um homem poderia ter na vida pessoal, empresarial. E mesmo sendo um local de satisfação, e mesmo sendo um local de até mesmo religiosidade, ali sendo um local de apogeu e segurança, nós vemos que ali reunia todas as condições para um ser humano ser feliz. Ali reunia todas as condições para um ser humano criar a sua família, os seus filhos, condições financeiras e de segurança. Ur dos Caldeus era um grande centro financeiro. E
Quando você vai olhar ali na National Geographic, você vai ver que Ur dos Caldeus possuía até aqueduto, possuía um sistema aquífero, né, já organizado e estruturado. Era um local muito avançado. Mas em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, que nós lemos, nós vemos Deus chamando Abraão. Naquele tempo, Abraão era conhecido como Abrão. Não era ainda pai de uma multidão, não era ainda um homem com promessa, não era ainda um homem líder, não era ainda um homem que era usado por Deus, não era ainda um homem que Deus o já havia projetado. Abrão era praticamente um homem comum, mas Abrão se diferencia dos outros homens, porque Abraão ouve a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, Abraão sai de Ur dos Caldeus, debaixo de uma palavra que Deus dá a ele. E Deus, quando encontra Abrão em Harã, ele recebe um chamado, e Deus diz: Abrão, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande multidão. Então, veja que Deus deu para Abraão uma promessa, como que aquele lugar onde ele estivesse fosse pequeno demais para o que Deus iria realizar. Deus chama aquele homem que ainda não tinha filhos e diz: Abraão, sai, rompe, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai para um lugar aonde vai ser teu, você vai possuir, você e a tua descendência. E a Bíblia afirma que Abraão creu em Deus e obedeceu, e saiu de sua terra em busca da terra da promessa. Abraão estava na terra do conforto, Abraão estava na terra da segurança, mas ele troca a terra das suas raízes familiares, ele troca a terra do conforto, ele troca a terra onde ele tinha casa, posses e bens, para uma terra muito mais excelente, para a terra da promessa, para a terra que Deus o estava prometendo. Então Abraão rompe com uma terra natural, para fazer parte de uma terra sobrenatural. Querido, nesses dias, Deus está mostrando para a humanidade que não adianta nós colocarmos a nossa segurança nessa terra natural. Deus está mostrando para nós que não adianta nós confiarmos nessa terra natural, que não adianta nós confiarmos na segurança dessa terra natural, porque nela não há segurança. Mas Deus está nos chamando esses dias para nós nos lembrarmos que nós fazemos parte da terra da promessa, e a terra da nossa promessa, ela não é uma terra natural, ela é uma terra espiritual. Querido, Deus está ampliando a tua visão, porque a promessa que Deus tem para você era muito grande para o local onde você estava. Deus está nos tirando de zonas de conforto para nos levar até zonas da promessa. Nós estamos entrando na terra da promessa. Você crê nisso? Deus chama Abraão para entrar na terra da promessa. Mas o que é que nós vemos na sequência da história de Abraão? A Bíblia diz que quando Abraão chega na terra prometida, de imediato Abraão encontrou muitas provações. Quando Abraão chega naquele lugar, na terra que Deus disse que ia ser a terra que ia ser de posse dele, que ele ia peregrinar por ela e que ele ia prosperar nela, ele não encontra todo esse mel, todo esse transbordar, ele encontra muita dificuldade. E quando você vai observar a palavra de Deus, você vai ver algumas dificuldades que ele encontra de cara. Ele encontra a fome. Quando ele encontra a fome, ele tem que peregrinar no Egito, para buscar ajuda no Egito. Ele encontra hostilidade do povo,
Era tanta hostilidade que ele teve que negar a sua ligação com a sua própria esposa e dizer que ela era sua irmã para proteger a própria vida. Mais adiante ele enfrenta a guerra. Mais adiante ele enfrenta a demora da promessa de um filho que nunca chegava. Então você veja que Deus o tira de uma terra, o leva para uma terra da promessa, e quando ele chega na terra da promessa, ele encontra fome, ele encontra hostilidade, ele encontra guerra, ele encontra demora no que Deus prometeu. Talvez eu esteja pregando aqui, e você esteja dizendo aí na tua casa: pastor, o senhor está pregando para mim? Pastor, eu tenho vivido um tempo de fome, de hostilidade, de guerra, de demora nas minhas promessas. Pastor, será que realmente Deus me chamou? Pastor, será que Deus realmente tem uma obra na minha vida? Pastor, será que Deus realmente está aprovando que eu esteja servindo ao Senhor? Eu te digo, querido, quando nós entramos na terra da promessa, nós somos provados em todas essas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: mesmo que você esteja enfrentando um período difícil como nós estamos enfrentando, mesmo que você esteja enfrentando lutas como nós estamos enfrentando, mesmo que você esteja enfrentando a hostilidade de cobradores, mesmo que você esteja enfrentando até a fome, querido, em algumas áreas da sua vida, mesmo que você esteja tendo que guerrear com clientes, com contas, com a sua própria alma e com o seu coração, mesmo que você esteja tendo que guerrear com a espera que você tem que enfrentar diante daquilo que Deus te prometeu, eu quero te dizer uma coisa, querido: aquele que começou a boa obra na tua vida vai completar essa obra. Aquele que prometeu para você, ele vai levar você a um estado superior a isso. Deus está tirando você da terra de Ur dos Caldeus para a terra da promessa, mas a terra da promessa, ela precisa aprovar você. Nós estamos sendo aprovados, querido, nós estamos sendo provados e nós seremos aprovados. E depois, querido, desse tempo, pode preparar os teus celeiros. Depois desse tempo que nós estamos vivendo, querido, pode preparar a tua vida, porque como a pastora Ilana pregou aqui na quinta-feira, nós viveremos um grande derramar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Eu e você somos remanescentes. Nós não fomos embora, nós não desistimos, nós não desviamos, nós continuamos crendo e colocando os nossos olhos no Senhor. Você e eu somos remanescentes. Eu sei que não está fácil. Talvez nós possamos enxergar algumas explicações para essa aparente demora de Deus. E honestamente, querido, a mim me agradou por muitos anos o argumento de que Deus demorou a realizar tudo que Ele tinha para realizar na vida de Abraão, querendo ver a imaturidade de Abraão se transformar em maturidade. Nesse tempo, querido, Deus está trazendo maturidade para a nossa vida. Nesse tempo, Deus está trazendo maturidade para a igreja. Nesse tempo, Deus está trazendo maturidade para o mundo. Nesse tempo, Deus está trazendo maturidade para todos nós. Aleluia! Nesse tempo, Deus está nos levando a um novo patamar de maturidade, assim como Ele levou Abraão. De modo claro que nós podemos ver na vida de Abraão uma caminhada da imaturidade para a maturidade. Uau! E isso tudo andando com Deus. Enquanto você anda com Deus, as guerras que você vai travando, as cicatrizes que você vai adquirindo, estão trazendo maturidade para a tua vida. Você crê nisso? Uau! Como eu creio! A cada teste que Abraão fracassava, enquanto Deus o provava, o conduzia para um caminho de maturidade que geraria muito mais confiança de Abraão para com Deus e de Deus para com Abraão. Quando o filho da promessa nasceu, era como se iniciasse um novo ciclo na vida de Abraão. Querido, ciclos se iniciam e ciclos se terminam quando há vida e morte. Se alguma coisa nasceu na tua vida, bem-vindo ao novo ciclo, parabéns. Mas se alguma coisa saiu da tua vida, morreu, não se enterre com isso. Começou um novo ciclo de Deus na tua vida.
Ciclos novos estão sendo inaugurados na humanidade e na vida da igreja após essa pandemia. Querido, Deus realiza a promessa que Ele tinha feito a Abraão de dar um filho. Porém ainda faltava, após o teste da espera, após o teste da hostilidade, após o teste da guerra, após o teste da fome, ainda faltava um teste em definitivo. E em Gênesis capítulo 22, vamos comigo em Gênesis capítulo 22, nós vemos esse teste cumulativo e final, porque nós vemos, após Deus dar Isaque a Abraão, nós vemos Deus pedir o único filho de Abraão como sacrifício. E o que é que nós vemos ali em Gênesis capítulo 22, nós vemos Abraão obedecendo e o seu filho sendo poupado no último momento. E então, em decorrência disso, Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, você passou no teste. Eu te provei na fome, eu te provei na hostilidade, eu te provei na guerra, eu te provei quando eu te fiz esperar pelo teu filho, e eu te provei quando eu te pedi o teu filho. Agora, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, vai comigo, querido, no verso 17, e isso é muito poderoso. Deus diz assim para Abraão no verso 17: agora esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia e do mar. Sua descendência conquistará cidades de muitos inimigos. Querido, após você sair dessa crise, Deus vai olhar para você que se manteve fiel, que se manteve firme, e vai dizer para você: você passou como teu pai Abraão passou. E quem passa na prova, quem passa na luta, recebe a voz de Deus dizendo: agora eu vou te levantar, agora eu vou te honrar. Querido, eu estava tentando ouvir isso do coração de Deus, e Deus começou a ministrar isso no meu coração. Depois desse tempo, Deus vai fazer coisas poderosas na nossa vida e na vida da igreja, e em toda a humanidade. Você crê? Eu creio. Vira para quem está do teu lado aí na tua casa, toca no ombro do irmão que está aí do teu lado na tua casa. Na casa pode. Chega para ele e diz para ele assim: olha, depois dessa provação, Deus vai nos levar para as cabeças. Depois dessa provação, Deus vai nos levar a um nível muito maior com Ele. E então, olhando a vida de Abraão, ele passa por isso tudo, recebe de novo uma aprovação de Deus, uma chancela de Deus dizendo: olha, agora, Abraão, eu vou fazer muita coisa na tua vida. Mas vamos comigo no verso 20 do capítulo 22. Diz assim: depois de algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quizede, Muazo, Pilada, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Querido, no verso 20, nós vemos que passado um tempo, Abraão recebe a notícia de que coisas maravilhosas estavam acontecendo na vida do seu irmão. E que coisas são essas que a Bíblia relata no começo do verso 20 do capítulo 22? Depois dessas coisas, se nós considerarmos todo o diálogo de Deus e todo o tempo que Deus veio tratando com Abraão, depois de todas essas coisas, o texto se refere a uma informação. Então eu quero levar você para 4 pilares importantes para a gente entender. Então comecemos pelo primeiro lugar. Quando nós vemos no verso 20 as novidades apresentadas a Abraão por um enviado de sua parentela de Ur, as notícias chegam a Abraão e confirmam que seu irmão Naor agora era pai de 12 filhos e 4 netos, inclusive de Rebeca, a bela moça que futuramente iria se tornar a esposa de seu filho Isaque. Querido, comecemos a entender, Deus diz que vai fazer algo grande na vida de Abraão, diz que ele vai ser pai de uma descendência, mas ele recebe a notícia que o seu irmão já tinha 12 filhos.
Pensemos em segundo lugar, em como teria ficado o coração de Abraão naquela ocasião, porque qualquer um de nós teríamos um questionamento nesse momento, porque não parece um contrassenso? Quem sofre tudo, quem sai de Ur, quem abre mão de Ur dos caldeus, quem passa fome, quem sofre hostilidade, quem quase é morto, quem é obediente a Deus é Abraão, mas quem está tendo um monte de filho é seu irmão. Às vezes parece que Deus está brincando conosco, às vezes parece que Deus está sendo sarcástico conosco, mas eu quero te dizer uma coisa, querido: o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A palavra de Deus diz que a nossa justiça precisa exceder muito a justiça dos homens. Se você visse alguém sendo injustiçado aqui na sua frente, você foi na padaria e viu alguém sendo injustiçado, essa pessoa foi confundida com um malfeitor, e por ser confundida com um malfeitor, imagine que a polícia o matou. Então, humanamente, se você olhar uma situação que alguém não fez nada para merecer uma coisa, e recebe essa coisa, nós vamos dizer, isso é uma injustiça. E muitos de nós nos questionamos, como pode alguém morrer e não ver a justiça de Deus? Quantos crentes entram em crise, porque não conseguem ver em vida a justiça? Mas você vai entender que a justiça de Deus é muito maior que a sua, quando você parar de pensar só na caixinha desta vida, porque a justiça de Deus não termina quando alguém morre. Há toda uma eternidade para Deus executar justiça. E eu digo a você, querido, por mais que pareça que o ímpio está melhor do que você, que o ímpio que faz tantas coisas ruins e está lá vivendo bem, que o ímpio que faz tantas coisas que você, meu Deus, nunca faria, e parece que ele está melhor que você. Quando você olha esses políticos, um presidente da Câmara dos Deputados, como nós temos da Câmara dos Deputados, está aí. Quando você olha para um presidente do Senado como está aí, e você fala, meu Deus, só melhora para esses caras. No meio da crise tem vereadores do Brasil todo aumentando os seus salários, no meio da crise tem prefeitos roubando, no meio da crise tem governadores usando a crise para se promover politicamente, e quando você olha, a vida deles está boa, a dos filhos deles está boa, a dos netos deles está boa, o dinheiro que eles conseguiram, muitas vezes fruto de roubo, é suficiente para manter 10 gerações da família dele sem trabalhar bem. E você olha para a tua vida aí sentado, preocupado com os boletos, e fala, meu Deus, cadê a justiça de Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a justiça de Deus não acaba quando acaba a tua vida. A justiça de Deus, ela é dura de gerações em gerações, e se Deus é um Deus que te fez promessas, Ele vai cumprir, nem que seja nas gerações futuras. Mas Ele não é um Deus que vai ver o injusto prosperar e o justo sofrer. Deus vai fazer justiça na tua vida. Pare de ficar em crise, pare de ficar doido da cabeça, pastor, mas tem gente que eu conheço que está prosperando. Querido, a tua prosperidade, ela não está limitada apenas a essa vida, ela está contínua nas próximas gerações, e ela está na eternidade. Então, querido, imagine o coração de Abraão, a ter passado por tudo que passou, e quem está prosperando, tendo filhos, é o seu irmão. Em terceiro lugar, como se não bastasse, pensemos um pouquinho mais longe, nesse quadro que se agrava, quando a gente vai no capítulo 23, no verso 1, vamos comigo no capítulo 23, no verso 1, diz assim, Sara viveu 127 anos, e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher, e foi falar com os hititas. Uau, querido, quando parecia que ia melhorar tudo, o camarada perde a mulher.
Tem hora que você olha para a tua vida que você fala assim, não tem mais como piorar. Mas você descobre que ainda dá para piorar mais um bocado. E aí a esperança vai embora, a tristeza vai embora. E talvez eu esteja pregando para alguém que já está no limite da esperança. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja olhando para a sua vida com Deus e esteja dizendo, será que vale a pena caminhar com Deus? Querido, espera, fica firme no Senhor, porque você vai ver que o nosso Deus é um Deus poderoso. Fica firme em Deus, não ceda agora. Não ceda agora. Tem um hino que a minha sogra canta, minha sogra Kátia, lá do Rio de Janeiro, lá da Pacentar de Nova Sul, que ela canta, que diz assim, não ceda agora, confia, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz. Querido, continua confiando a tua vida, os teus filhos e a tua história na mão de Deus. Porque você vai ver, querido, que o teu final vai ser de glória. Pastor, e se eu morrer sem ver minha casa própria? E se eu morrer sem ver minha empresa prosperar? Ei, a promessa de Deus não acaba nessa vida. Ela dura. A justiça de Deus excede a justiça dos homens. Pense nisso, na dor de Abraão, quando ele encontra a sua esposa morta. E o pior, mais do que enfrentar a dor de perder a sua esposa, nós podemos entender que alguém que já é de idade, perder um ente querido é muito difícil do que alguém mais novo. E como último ponto, quinto ponto, o que nós percebemos já no final da sua vida, é que aquele que recebeu uma promessa de receber uma terra, ele não tinha nem um pedaço de terra para enterrar sua própria esposa. Aquele que recebeu a promessa de ter muitos filhos, ele só tem um filho. E você vê no verso 1 do capítulo 23, que ele vai conversar, no verso 4, naquela terra, e pedir àqueles estrangeiros, para que ele pudesse comprar um pedaço da terra, para poder enterrar a sua esposa. O único pedaço de terra que Abraão possuiu em vida, na terra da promessa, ele teve que comprar com o próprio dinheiro. Não parece paradoxal? Aquele que prometeu para Deus, aquele que Deus prometeu que seria dono da maior família da terra, e que toda a terra seria dele, não tinha nem um pedacinho de terra para enterrar a própria esposa, e o que ele possuiu em vida, ele teve que pagar, ele não recebeu de graça. Olhando tudo isso, agora nós podemos talvez entender a intensidade do drama na qual Abraão poderia se encontrar, e que talvez você esteja se encontrando no meio de um monte de questionamento que você está fazendo no meio do que está acontecendo. Talvez Abraão, vendo a sua esposa morta, tendo que comprar um pedaço de terra para enterrar ela, talvez ele se perguntasse, meu Deus, aonde estão as promessas da terra e da família numerosa que Deus me fez? Será que Deus havia falhado? Como entender o sentido da promessa de Deus a Abraão, quando aparentemente tudo que ele mais desejava e esperava estava saindo das mãos deles como areia, como água, como fumaça diante dos olhos dele? Talvez você esteja olhando para a tua vida e esteja dizendo, pastor, o que eu lutei tanto para conquistar está saindo pelas minhas mãos. Pastor, o que eu lutei tanto para erguer está saindo por entre os meus dedos. Pastor, o que eu lutei tanto para juntar, eu estou tendo que gastar. Pastor, o que eu lutei tanto para fazer, parece que vai embora. Querido, mas é justamente nesse momento que a verdade acerca do chamado de Deus para a vida mais plena alcança o sentido na experiência que Abraão está tendo. É nesse momento que parece que você perdeu tudo, que Abraão tinha perdido tudo, que Abraão vai entrando na plenitude do que Deus tinha para ele. Querido, você está entrando na plenitude do que Deus tem para você, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua família.
E só mergulhando na dolorosa história e experiência de Abraão até aqui, para você entender como Deus trabalha na nossa vida. Abraão estava cercado naquele momento de perdas. E talvez você esteja olhando para o mundo agora e esteja vendo um mundo cercado de perdas. Perdemos nossa liberdade, estamos perdendo valores que nós juntamos, estamos perdendo uma série de conquistas. E diante disso, querido, eu posso te afirmar que a ênfase da esperança cristã, ela não advém da promessa nas riquezas nessa vida material. O que nós vemos é um mundo desenfreado através de dinheiro, lucro, sedução, poder, aquisições terrenas. O que nós vemos é um mundo que só olha para o seu umbigo querendo conquistar. E o que nós vemos muitas vezes é muitas pessoas que acham que a promessa de Deus é só para essa vida. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo faz uma constatação muito poderosa. Paulo diz: se a nossa esperança estiver em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Querido, ainda que ao teu redor esteja tudo quebrado, continue esperando em Deus, porque a tua esperança não pode acabar com essa pandemia, a tua esperança não pode ser exterminada junto com o Covid, a tua esperança não pode ser exterminada pelo desemprego. Querido, continue esperando que Deus tem muito mais para você, e o que Deus tem para você não termina nessa vida, tem muito mais de Deus para você. Quando nós olhamos isso, nós podemos compreender com um pouco mais de profundidade o processo pelo qual Deus levou Abraão e está nos levando também. Do que valeria o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, se fosse só para a vida e não fosse para a eternidade? Teria algum sentido se Abraão tivesse conquistado tudo e tivesse acabado? Não. Segundo o autor de Hebreus, há uma esperança para Abraão, há uma esperança para mim e para você. O autor de Hebreus, abre comigo tua Bíblia no livro de Hebreus. Abra aí agora no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quando o autor de Hebreus relaciona Abraão dentro do elenco dos heróis da fé e fala da experiência dele, ele diz que quando Abraão recebeu o chamado, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia, andando pela terra da promessa, como em terra alheia. Talvez você tenha recebido uma direção de Deus, tenha obedecido a direção de Deus, tenha saído da onde você estava para o lugar que Deus te direcionou, e você esteja andando como em terra alheia. Parece que Deus te esqueceu, mas olha o verso 10 do capítulo 11. Vamos ao verso 9 que diz: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Verso 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vou ler de novo, verso 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pois Abraão esperava a cidade que tem alicerces. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Abraão esperava a cidade que não podia ser abalada. Esse mundo está sendo abalado porque o alicerce desse mundo, dessa sociedade, não é Deus. E se você botar a tua fé nesse mundo, você vai cair
cair com esse mundo. Mas Abraão, o nosso pai, colocou a sua esperança na cidade que tem alicerces, a cidade que o Senhor preparou. Então, querido, em nome de Jesus, faça como teu pai Abraão, coloque o teu coração e a tua expectativa na cidade que tem alicerces. A cidade que tem alicerces não é essa do governador, do prefeito de Pernambuco. A cidade que tem alicerces é a cidade celestial, porque ainda que as coisas não estejam bem aqui, ou estejam bem aqui, a tua vida não será abalada, se a cidade que você pertence e espera for a cidade celestial. Nós temos cantado, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Querido, se nós, toda vez que eu me sinto abalado, o meu coração, é porque a minha alma está vendo muita coisa dessa terra. Dá um tempo para a tua alma, dá um tempo de saber notícia de presidente, de governador, de prefeito. Dá um tempo para a tua alma, porque se você encher tua alma de coisas dessa cidade abalada, você também será abalado. Mas enche a tua alma das escrituras, porque então você verá que você não poderá ser abalado. Nós vemos aqui que Abraão, no meio de tantas desilusões, angústias, temores, provações e perdas, Abraão continua crendo no Senhor, porque Abraão aguardava uma cidade eterna. Querido, não coloque a tua expectativa só nessa vida, coloque a tua expectativa na cidade eterna, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Uau! Em seus anos de peregrinação, o que Abraão desejava para sua família? Segundo o autor de Hebreus, Abraão começa desejando uma terra da promessa, mas ele termina desejando a terra celestial. Ei, querido, eu sei que Deus vai fazer algo poderoso dessa pandemia, mas fazendo ou não fazendo, coloque a tua expectativa na cidade celestial, coloque a tua expectativa em Deus. Abraão precisava de um lugar eterno, onde ele pudesse ter Sara e Isaac para sempre. E segundo a palavra de Deus, Deus dará isso a Abraão. Querido, as minhas expectativas não estão nessa vida, só nessa vida, mas as minhas expectativas através da palavra, elas estão além dela. Então aprenda a fazer isso, porque se você continuar com o teu coração só nessa terra, você vai ficar mexido. Deus tem um caminho para todos nós, você crê nisso? Paulo liga a promessa de Abraão à nossa realidade, quando diz que todos nós que somos da fé, somos na realidade filhos de Abraão. Em Romanos 4,12, você pode conferir isso. Em Gálatas 3,6, você pode conferir isso. Se você tem fé em Deus, você é um filho de Abraão. E todos que vieram depois de Abraão também vão trilhar os caminhos que Abraão trilhou. Nós estamos peregrinando numa terra que não é nossa, porque a nossa terra de fato não está aqui. A nossa terra de fato está no lugar onde Deus preparou. Vai comigo no verso 16 do capítulo 11. Diz assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhe preparou uma cidade. Sabe de quem a palavra de Deus está falando? Dos homens que andaram pela fé. Esses homens deram orgulho a Deus, porque não esperavam só nessa terra. Querido, é tempo de você entrar num novo nível de maturidade e dizer: Deus, ainda que eu seja destruído por fora, contudo por dentro meu coração confia no Senhor, e eu vou sendo renovado, porque a minha fé está em Ti, a minha fé está no Senhor. Eu espero em Ti todos os dias da minha vida. Aleluia. Querido, o verso 12 do capítulo 11 de Hebreus é muito poderoso. Segundo a Bíblia, a cidade que Abraão esperava, ela existe. A terra também existe.
Um dia, Abraão e sua imensa prole, incluindo aqueles que creram depois da morte de Abraão em Jesus, no Deus de Abraão, e se tornaram filhos de Abraão, todos nós alcançaremos a terra que Deus prometeu a Abraão, porque Deus está fazendo justiça a Abraão, e Deus vai fazer justiça àquilo que Ele prometeu na tua vida. O dia em que o Senhor virá está próximo. O dia em que o Senhor virá e manifestará a sua justiça diante dos ímpios que zombam da minha e da tua fé, vai chegar. Em Mateus 25:34, eu queria ler Mateus 25:34 com você. Diz assim, Mateus 25:34, eu vou dar um tempinho, abre aí Mateus 25:34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Eu vou ler de novo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, aqueles que creram até a morte em Jesus: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ei, o que Deus preparou de herança para você não está nesse mundo. Ele é eterno, e o que Deus preparou como herança para mim e para você, foi criado antes de o mundo ser criado. Querido, vai chegar um dia, em que você vai ouvir da boca do rei, que pela tua fidelidade, você vai receber a tua herança, uma herança eterna. Seja fiel a Deus, e você vai receber uma herança muito poderosa, que foi feita desde a fundação do mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Nessa mesma direção, João, o autor de Apocalipse, retrata uma multidão de fiéis, com palmas, recebendo de Deus, do próprio Cordeiro, a promessa que Deus fez antes da fundação do mundo. E de acordo com o texto, o próprio Cristo os levará em segurança por toda a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa: o próprio Cristo nos levará até o dia da recompensa que nada vai poder abalar. Eu quero ler com você um texto que está em Apocalipse capítulo 15. Hoje eu estou usando um pouco mais de textos, mas vai aí em Apocalipse capítulo 15, verso 2 ao verso 4. Olha o que João descreve em Apocalipse capítulo 15, verso 2 ao verso 4, diz assim: vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Eu quero te dizer uma coisa, querido: um dia todo joelho verá o teu Deus fazendo justiça, e todos dirão: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não deixe o teu coração só nessa terra. Creia que um dia o Senhor nos levará a uma promessa muito maior, que excede essa vida aqui. Aleluia. Haverá um novo céu e uma nova terra. Para terminar, vai comigo em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1, João continua dizendo: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E vi novos céus e nova terra, e vi novos céus e uma nova terra.
Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que Deus preparou para mim e para você excede muito essa vida. O que Deus preparou para mim e para você não poderá ser abalado. Deus vai fazer coisa poderosa depois dessa pandemia, mas isso não é a nossa herança. Esse não é o nosso céu e essa não é a nossa terra. O que Deus está preparando para nós, preparou para nós, é muito maior do que isso. E como Abraão aprendeu no meio do processo, eu e você estamos aprendendo. Pastor, o que eu estou aprendendo? A tirar o nosso foco apenas dessa vida e colocar o nosso foco no novo céu e na nova terra. Nós não podemos andar como os pagãos, que só confiam na força do seu braço. Nós confiamos naquele que é poderoso para fazer. A experiência de Abraão, segundo o escritor de Hebreus, nos leva a meditar e a pensar que se nós colocarmos a nossa esperança só nessa terra, nós teremos falhado com a nossa fé. Mas a experiência que nós estamos tendo está nos levando a uma experiência de maturidade e crescimento. Com isso, querido, eu quero concluir dizendo que nós podemos crer definitivamente que uma teologia voltada apenas para a vida material e para este mundo é uma teologia que nos leva a uma fé fracassada. Mas a teologia que nos leva a uma fé em Deus é simples. Crer que não termina nessa vida. Eu não sei quantos servos de Deus podem perder suas vidas por causa desse vírus, mas se ainda assim eles morrerem, não foi injustiça e Deus não os abandonou, porque a recompensa de Deus excede muito essa vida, e a justiça de Deus excede muito a minha e a tua justiça. Amados, a nossa teologia não se baseia na morte. A nossa teologia, ela se baseia na vida. É porque o nosso Senhor Jesus vive que eu estou pregando aqui para você e você está crendo nele. Porque se ele ainda estivesse morto, não existiria a nossa fé. É porque ele vive que nós estamos aqui. Não porque ele morreu e ficou morto, mas porque ele está vivo que nós podemos crer nele. Eu quero ler com você a letra de uma música que me tocou muito hoje durante a tarde, durante o meu carro, dentro do meu carro enquanto eu orava. Eu tirei um tempo para orar dentro do carro hoje e Deus veio. E a letra dessa música você conhece e diz assim: Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com meu Pai está. Vai aí da sua casa, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a
a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive aí na sua casa, vai! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ainda que você tenha que enfrentar a morte, ainda que eu tenha que enfrentar a morte, porque o nosso Redentor vive, nós podemos crer no amanhã. Amanhã, a nossa vida será muito melhor. Amanhã, a nossa vida será de esperança. Eu quero lembrar a você que você ainda pode continuar adorando a Deus e sendo abençoado, ofertando. Nós precisamos da tua fidelidade. Embaixo de mim está aparecendo a conta da igreja. Do meu lado esquerdo tem um QR Code que você pode aproximar teu celular e já fazer um depósito direto. Você pode transferir ou você pode fazer um pagamento através do cartão de crédito. Continue sendo fiel, querido. Continue sustentando essa obra. Me ajude, porque nós queremos manter essa obra de pé. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você não vai ofertar em dizimar, olhando para o hoje, para a circunstância. Você vai ofertar e dizimar, porque Ele vive, o teu amanhã vai ser melhor. Saiba que ainda que nós tenhamos que enfrentar a morte, ainda assim, nós sairemos vitoriosos, porque a nossa fé, ela não é baseada num filósofo que morreu, ou num pseudo-deus que morreu. A nossa fé é a única fé que se baseia em alguém que está vivo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É por isso que eu quero profetizar. Amanhã, você não vai acordar para a dor. Amanhã, você não vai acordar para a derrota. Amanhã, você não vai acordar para a miséria. Amanhã, você vai acordar para a melhor semana da tua história. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja na tua vida. Não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja que se reúne na sua casa, diga amém. Deus te abençoe. Graça e paz. Quinta-feira, pastor Ilana. Deus te abençoe. Graça e paz. Valeu, te amo.